E também o Fernando La Roça, mais uma vez, membro por 13 meses, 1 ano e 1 mês, não tem como explodir um artefato nuclear com um míssil batendo nele. Ele tem que estar armado com um gatilho primário e só ele o faz detonar. Então, veja, essa sua colocação é fundamental, porque quando a notícia é dada, ela não entra nessa seara. Ela só coloca de forma bastante sensacionalista, olha, um sítio nuclear, um lugar onde tem mísseis nucleares. Então estavam querendo promover um ataque contra um sítio nuclear. E isso, para o leigo, dá a expectativa de, pô, vai explodir tudo, vai morrer um monte de gente, os caras são malucos, os caras são terroristas, os caras são absolutamente incontroláveis, e cabe tudo para que isso nunca mais aconteça. Veja, o Netanyahu disse essa semana toda, todas as entrevistas, as conferências de imprensa que ele tem dado, que não vai recuar em relação a que Israel controle toda a faixa de Gaza. E aí, quando ele foi perguntado se a autoridade palestina seria uma solução para substituir, eventualmente, o Hamas, caso o Hamas seja derrotado na faixa de Gaza, ele disse que não, porque a alegação dele é que, com uma administração palestina, de qualquer orientação política, em algum momento haveria a repetição dos atos do dia 7 de outubro. Então, é uma guerra de conquista. Não tem mais dúvida. Se a oportunidade de um ataque foi o estopim, se a partir disso você tem essa ação, ok, a gente pode até fazer uma correlação de gatilho, mas é uma guerra de conquista. E é uma guerra de conquista onde você vê muitos atores falando sobre objetivos de controle dos mares. Ontem eu dei a notícia, na live de ontem, sobre os navios que teriam sido atingidos no Mar Vermelho e no Mar da Arábia. Depois eu coloquei um mapinha mostrando como a maioria dos navios que deveriam estar no Golfo, que deveriam estar no Mar Vermelho, estão evitando esse caminho, evitando esses portos, né? Até uma concentração grande no Golfo Pérsico, alguns navios estariam fazendo, inclusive, a volta ali pelo Cabo da Boa Esperança, um caminho muito maior, evitando Suez e tudo mais. E aí, conforme... não é difícil essa charada, né? Eu não vou querer louros em relação a isso, porque não é difícil essa charada. Logo depois apareceram as autoridades americanas dizendo o seguinte, olha, a segurança nos mares não está garantida em função da pirataria, do terrorismo, do Irã, né? E aí, gente, o que acontece? Logo depois, as autoridades americanas sugerem que uma grande coalizão poderia ser formada, incluindo a Arábia Saudita, incluindo o Egito, incluindo a Turquia, incluindo países que são claramente, vamos dizer, se não as suas populações, mas os seus governos, amigos da ideia de que o controle de Gaza não precisa estar na mão dos palestinos. Até o próprio Erdogan, que fez aquele discurso no Mustafa Kemal Atatürk para 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, no começo dos bombardeios, emocionado, apaixonado, dizendo que qualquer hora chegaria a Jerusalém, está fornecendo uniformes, está fornecendo material, está fornecendo combustível para o exército de Israel. E essa gente toda, quando aparece essa coisa que os Houthis do Iêmen estão impedindo a navegação, estão atacando navios de magnatas israelenses, destroyers dos Estados Unidos, fragatas e tudo mais, a primeira coisa que esse pessoal todo diz então vamos formar uma coalizão da civilização contra a barbárie. Então, muitas vezes o pessoal fica pé da vida, né, com essa coisa de se você evocar a civilização, porque muitas vezes a civilização tem o seu nome enxovalhado para ser apropriado por uma má utilização de forma capciosa. Assim como a palavra democracia também muitas vezes é mal utilizada, mal empregada e também colocada na lama por suas utilizações ardilosas. Não quer dizer que a democracia não seja boa. O que é ruim, primeiro, é não tê-la representativa como se propõe nos documentos no ordenamento jurídico. E depois é você usar esse epíteto, a palavra bonita, democracia, para dominar países, para depor governos, para nomear governos que lhes sejam francamente favoráveis. Essa é a situação real, no meu modo de entender. Então, essa história dos mares, mais uma vez, denota que há um projeto de dominação dos mares, de dominação do gás e do petróleo, de dominação física da faixa de Gaza, e vai muito além de Israel, e vai muito além dos Estados Unidos da América do Norte, vai muito além da Grã-Bretanha. Há um consórcio de estados nacionais representando interesses de seus oligarcas,
ou de seus grandes empreendedores na esfera da energia e dos transportes marítimos, e eles estão a fim de fazer negócio, gente. Porque eles estão trabalhando, na realidade, para privilegiar o interesse desses grupos. Eles não estão trabalhando para privilegiar a justiça e a paz no mundo. Eles não estão trabalhando para privilegiar soluções de organizações multilaterais que criem consensos mínimos. Tanto é que os extremistas, eles são contra as organizações multilaterais que criam consensos mínimos. Mais uma vez, tentando jogar a criança com a água do banho. A ONU é uma porcaria? Ok, é uma porcaria. O que você faz quando você extingue a ONU ou você reforma a ONU? Na minha maneira de entender, você tem que reformar profundamente as estruturas, a ONU, a OMS, a Organização para a Proscrição de Armas Químicas, de Armas de Destruição em Massa, enfim. Esses instrumentos eles têm que ser reformados para que possam ser mais plurais, para que possam ser mais efetivos e que criem consensos mínimos. Aqueles que são apologistas do caos, eles procuram demonstrar que não há solução nem para o mundo onde permaneça vigente a estrutura da organização multilateral, nem para o mundo que comporte contraditório. Então, eles querem calar nossa boca, com regimes tirânicos, com déspotas, e, com isso, não nos permitir o contraditório. E aí eles vendem isso para um setor da direita que está muito convicto disso, que o mundo é do mais forte, que salve-se quem puder, que é da natureza do ser humano e tal, e para setores da esquerda que atacam, entendem que qualquer ataque à chamada democracia liberal é interessante, logo buscando uma analogia com o regime chinês, logo buscando uma analogia com o que teria sido o regime vietnamita, com o regime cubano, e tentando com isso entender que não há espaço para oposição. No Brasil, em vários países da África, em vários países da Ásia, você conseguir essa apropriação fará com que todos os despossuídos, humildes, menos escolarizados, com menos condição financeira, com menos capacidade de chegar aos meios de controle ou de segurança social, sejam excluídos. Então, o que esse pessoal gosta, o que esse pessoal quer, é mandar sem que ninguém os incomode. Simples desse tanto. Por isso eu tenho reiterado tantas vezes, na minha vida particularmente não vai mudar nada, só vai me criar dor de cabeça e de sabor, porque a gente sabe que é uma grande estrutura internacional, com vários tentáculos, e que seduz setores da esquerda, setores da direita, com argumentos que são meramente para cativar pessoas desinformadas, ressentidas, jovens que não têm experiência, ideológicos, dogmáticos, profundamente ligados à impressão de que o mundo parou na Segunda Guerra Mundial. Mas o que a gente precisa é melhorar, não desistir nem do ser humano, nem das organizações multilaterais, nem dos consensos mínimos e nem da possibilidade de que o debate real, honesto, apropriado, possa nos levar a um bom caminho. Essa história, vamos para o caos, para a agitação social, vai custar muito caro para o seu filho, para a sua filha. Você que tem 40, 50, 45 anos, vai custar caro para o seu filho. Talvez na nossa geração não custe tão caro, mas para o seu filho, para a sua filha, quando tiver muitas vezes em qualquer tipo de processo que precise do contraditório e esteja numa posição de hipossuficiência, aí você vai lembrar que lá em 2023 você entrou na história de que na África existem golpes militares nacionalistas contra o globalismo. Na realidade, existe um fomento por parte de agências internacionais, de governos, de grandes grupos, para que, nesses estados, você possa, efetivamente, controlar a riqueza em benefício de pequenos grupos e vendendo para quem é menos avisado que são revoluções nacionalistas. Na África subsaariana, no Sahel, na Ásia, no sudeste da Ásia, olha, tem um governo que é muito bom, militares que ficaram com o saco cheio dessa coisa aí, dos conchavos, da política, dessas coisas aí de amigos privilegiados, e resolveram aí pelo clamor popular depor o governo. Aí não vende mais urânio barato para a França. Não vende mais barato para a França, mas vende para Israel, vende para a Turquia, vende para a Rússia. Muda alguma coisa? Porque para você ter um governo autônomo, independente,
de característica real anti-imperialista ou anticolonialista, você tem que ter uma formação política, você tem que ter uma boa base militar, você tem que ter um aumento na renda, você tem que ter um aumento na condição do exercício da sua diplomacia. Não existe mágica. Não acreditem que no Niger, Burkina Faso, né, aconteceu alguma coisa que, de repente, o país se viu em condição de enfrentar a França. E o extremista de direita conseguiu convencer a parte da esquerda que o grande inimigo da civilização é o Macron. A França também foi colonialista ou imperialista, e muitas vezes, mas também foi vítima muitas vezes de lawfare, como foi, por exemplo, na questão da Alstom, como foi, por exemplo, na questão do setor aeroespacial, como foi, por exemplo, na questão dos submarinos e da marinha. Então, essa gente que trabalha para detratar a França, para detratar o Biden, para detratar a democracia, para detratar o Lula, não há uma terceira via. Eles estão trabalhando pelo Trump, pelo Orbán, pelo Erdogan, pela autocracia. Tá? Agora, eu queria que você me dissesse na sua vida o que vai melhorar com a autocracia. Você vai fazer parte do establishment desse governo? Você vai fazer parte do establishment? Você vai sentar nessa mesa em Mônaco? Você vai sentar nessa mesa com esse pessoal em Baku, em Ankara, em Tel Aviv? Você vai sentar com esse pessoal para decidir a respeito do futuro do seu filho e da sua filha? Ou você vai bater bumbo para maluco? A questão é essa. Posso aparecer aqui dizendo que eu sou corajoso, que eu sou porra louca, que agora ninguém aguenta mais tanta injustiça, mas canalizem as energias de vocês para o bem. Olha, eu me estendi nessa explanação, espero que ela tenha sido didática o suficiente, porque muita gente não entende o que nós queremos aqui. A gente quer preservar, não é, o entendimento médio, razoável das pessoas para que elas não deem tiros no pé.